sobre a questão do Biden e daqui a pouquinho a gente vai entrar nas conversas mais detalhadas com vocês, nos superchats. Antes eu quero dizer qual é o teor, como eu disse aqui, da convocação de reservistas feita pelos Estados Unidos. Ordenar ao serviço, eu vou ler a íntegra aqui, é pequena, a íntegra do despacho do Biden, ordenar ao serviço ativo os reservistas selecionados e certos membros da reserva individual de pronto atendimento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Pela autoridade investida em mim como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo as seções 121 e 12.304 do título 10, Código dos Estados Unidos, determino que é necessário aumentar as Forças Armadas ativas dos Estados Unidos para a condução efetiva da Operação Atlantic Resolve, dentro e ao redor da área de responsabilidade do Comando Europeu. No prosseguimento dessa operação, sob a autoridade declarada, autorizo o secretário da Defesa e o secretário de Segurança Interna, com relação à Guarda Costeira, quando não estiver operando como serviço da Marinha, sob suas respectivas jurisdições, a ordenar ao serviço ativo quaisquer unidades e membros individuais não atribuídos a uma unidade organizada para servir como unidade de reserva selecionada. Vamos a um outro ponto essencial aqui, que fala sobre a questão dos números. Fala em 3.000 membros totais a qualquer momento, dos quais mais de 450 pode ser membros da reserva individual de pronto atendimento, conforme julgarem necessário, e encerrar o serviço das unidades e membros ordenados ao serviço ativo. Essa ordem não tem a intenção de, e não cria nenhum direito ou benefício substantivo ou processual, exigível por lei ou equidade por parte contra os Estados Unidos, seus departamentos, agências ou entidades, seus executivos, funcionários ou agentes, ou qualquer outra pessoa. Joe Biden, Casa Branca, 13 de julho de 2023. Ou seja, começou a convocação, são 3.000 a priori, mas começou a convocação de reservistas nos Estados Unidos. A Rússia está formando um grande exército. As munições cluster começaram a chegar para a Ucrânia, as de 155, não só apenas dos Estados Unidos, mas como também de outros países. Então, nós temos que fazer essa equação sob um enfoque geral. Vocês perceberam que desde ontem há a visita do ministro da Defesa de Israel ao Azerbaijão. Não por acaso, tem uma foto dele, que politicamente é muito significativa, onde ele aponta a fronteira do Irã com a Armênia, onde ele mostra que se encontrou com o chefe do Serviço de Fronteiras do Azerbaijão, no que seria uma clara tentativa de constrangimento, não só em relação à Armênia, não só em relação aos armênios cercados no antigo Oblast Nagorno-Karabakh, na República de Artsakh, mas fundamentalmente aos iranianos. Então, dentro dessa tônica, nós podemos perceber que, como eu disse há pouco, o jogo está sendo montado, o tabuleiro está tendo suas peças colocadas, suas peças estão sendo ajeitadas, e a tendência, primeiro, grandes tendências, o conflito não para aqui, não para agora, o conflito vai crescer em meios disponíveis, o conflito vai crescer em tropas envolvidas, o conflito vai crescer em, eventualmente, áreas a serem atingidas. E aí eu vou chegar na questão do chamado flanco do sul do Cáucaso, onde estão as questões importantes da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão e dos armênios dentro de Artsakh. É possível que nós tenhamos, a partir desse flanco, e aí há potencialmente algumas possibilidades de que se desencadeiem teatros de operação, uma volta de tensões, no seu ponto de vista da Geórgia, a Ossétia e a Abcásia, onde nós sabemos que existem questões pendentes historicamente, concebendo os antigos mapas da União Soviética. O governo da Geórgia, majoritariamente, não quer briga com os russos, mas existem grupos nacionalistas na Geórgia que estão sendo preparados para participar desse tipo de abertura de frente. A aproximação da Turquia em relação à OTAN sugere também que esteja, nesse momento, ocorrendo uma tentativa dos Estados Unidos de mediação muito rápida e não necessariamente em condições razoáveis do conflito entre a Armênia e Azerbaijão, para que o protagonismo desse acordo aconteça em Washington, com que objetivo? Tirar as tropas russas, tanto da República de Artsakh como da Armênia, com o objetivo de alguma forma, substituí-las por tropas da OTAN e de seus aliados. E aí que a coisa vai pegar, gente.
porque nós estamos verificando que se a Turquia se aproxima da OTAN e se o Cáucaso Sul se torna, de alguma forma, uma fronteira inatingível para a Rússia ou uma fronteira conflagrada, você está fechando o acesso daquela região, não apenas para a Rússia, sob o ponto de vista do conflito, mas você está fechando aquela rota dentro daquela lógica que estava sendo bastante preconizada há pouco, que era do famoso corredor sul-norte, norte-sul, aonde os interesses da China, da Índia, do Irã e também dos países pelos quais essa rota fosse transitar, estariam bastante envolvidos, e também da Federação Russa. Ou seja, fechar o Cáucaso, tirando os russos do Cáucaso hoje, ou colocando o Cáucaso numa condição deflagrada, seria um óbice, seria obstaculizar a nova rota ali pretendida pela aliança entre a China e a Rússia. Então, eu vejo esta região especificamente como potencialmente passível de conflagração. Em relação à República de Artsakh, vocês sabem que tem 120 mil pessoas pelo menos cercadas, 30 mil crianças pelo menos cercadas. Já existe, nesse momento, notícia, infelizmente, notícia de óbitos, inclusive de crianças, em função das condições precárias no que diz respeito ao recebimento de alimentos, de medicamentos, de itens e suprimentos básicos. Nesse momento, hoje a gente tem a notícia de que amanhã está marcada uma manifestação na República de Artsakh, às 9 horas da manhã, horário local, que seriam as 2 horas da manhã aqui, horário de Brasília, no momento em que está toda a população convocada como uma demanda nacional de desbloqueio desse corredor, e a gente não sabe que tipo de atitude daí pode decorrer em função do desespero que as pessoas estão vivendo pela falta de itens e suprimentos básicos. O sonho do Ocidente é criar algum tipo de situação no qual ou na qual ele se venha, de alguma forma, autorizado a intervir. E a autorização de intervenção do Ocidente, por intermédio de tropas dos Estados Unidos, eventualmente da Alemanha, eventualmente da Polônia, ou dos outros países mais envolvidos e preparados para uma conflagração além de suas próprias fronteiras, poderia inviabilizar a utilização das rotas comerciais pelo Cáucaso. E esse momento pode estar chegando, gente. Por quê? Porque se a Turquia se reaproximou da OTAN, e se você fecha a passagem pela Turquia, se você fecha a passagem pelo Cáucaso, você não permite, fora desta lógica de um eventual corredor que passe pelas antigas repúblicas da Ásia Central ali turquificadas, onde há um trabalho muito sério de tentativa de realização de aproximações sucessivas, inclusive com o governo cazaque, com o governo do Cazaquistão. A expectativa de todos os analistas internacionais credenciados é que nós estejamos chegando perto. Muita gente fala em 2 semanas, muita gente fala em setembro como um deadline, como uma data limite, para que o Cáucaso seja conflagrado, com o objetivo de fechar as rotas do Cáucaso a nível logístico, a nível de rota de suprimentos, e a nível desse grande conflito global, sob a égide, inclusive, de eventualmente dificultar o próprio trânsito de armamentos iranianos em direção à Rússia, que poderiam ser feitos eventualmente pelo Cáspio, mas se você tiver uma grande conflagração no Cáucaso Sul, você vai ter, naturalmente, também, de alguma forma, resquícios ou, de alguma forma, problemas aí, potenciais também no Cáspio. Você tem uma faixa de 40 quilômetros no litoral do Azerbaijão, entre águas territoriais e área exclusiva de pesca, mas você tem a possibilidade de, caso, eventualmente, ocorrer um conflito no qual haja a intervenção da Turquia, de criar ali uma grande situação de óbices sucessivos para o trânsito de armas do Irã para a Rússia, das rotas comerciais para os chineses e inviabilizar a utilização daquela região toda com o objetivo último e principal, eu diria, né, por paradoxal que seja, de criar um embaraço ali para as tropas russas no que diz respeito à questão da navegação no Mar Negro. Tá? A questão do acordo de grãos aí é muito suscetível também, porque os turcos disseram que iriam empregar navios, ou dizem,
a hora de forma mais sutil, a hora de forma menos sutil, que iriam empregar a sua marinha para escoltar a exportação de grãos que os ucranianos teriam a partir de Odessa e portos ali no entorno. Mesmo que os russos não venham anuir com a renovação de um acordo de grãos. O que tem sido corroborado pela União Europeia, dizendo que haveria um problema ali, inclusive alguns quadros de organizações multilaterais falam em falta de suprimento de alimento na África e tudo mais, em função da falta de renovação desse acordo. Nós estamos caminhando por tudo que está sendo contextualizado e compilado até aqui por nossas pesquisas, por nossas conversas, por nossos estudos e principalmente pelas interlocuções que temos mundo afora, com uma posição que leva à questão da conflagração do Cáucaso Sul. Se isso acontece na Abcásia e na Ossétia, se isso acontece num conflito armênio-azeri, se isso acontece em função desse bloqueio desumano que acontece no corredor que leva a República de Artsakh à República da Armênia e vice-versa, é uma possibilidade bastante concreta e as coisas estão se colocando de forma praticamente irreversível. Infelizmente, 10 entre 10 analistas consideram que o próximo foco de tensão majoritário, maior, seja o sul do Cáucaso, tá?